Bom dia, somos a equipe de número 3 e o nosso tema será efluentes atmosféricos. A equipe C da disciplina de Engenharia Ambiental, com a docente Aline Lousada, é composta por mim, Elison Muniz, pelo Fernando Neves, a Joyce Milena e a Thaís Ferreira, e também a Thaís, todos estudantes de Engenharia Mecânica 2017. Aqui nós temos o sumário, que conta com 7 tópicos. Primeiro, introdução, depois os efluentes atmosféricos, os poluentes, as fontes de emissão. Aqui estimamos a emissão no tópico 5, no tópico 6, a avaliação da qualidade do ar e no tópico 7, a bibliografia consultadas. Aqui nós temos a introdução, que nos diz que com o crescimento das populações e das necessidades de consumo, as indústrias cresceram consideravelmente em número, áreas de atuação e variedade de produtos. Novas técnicas foram adotadas, baseadas na queima de grandes quantidades de carvão, lenha e, posteriormente, óleo combustível, entre outros. Conforme as emissões de gases poluentes no processo industrial tiveram um aumento significativo, também se tornou preocupante à saúde pública. Devido à emissão destes gases, que são lançados diariamente na atmosfera proveniente das atividades do processo industrial, tem-se percepção da perda gradativa da qualidade do ar nos grandes centros. E aqui precisamos ter uma noção que, se não houver um equilíbrio ambiental, consequentemente a saúde pública será afetada. Desta forma, a preocupação com a mesma cada vez mais tem se tornado um assunto tratado em vários estudos científicos, visto que a taxa de mortalidade relacionada à poluição do ar aumenta anualmente. A poluição atmosférica causa efeitos à saúde como problemas oftálmicos, doenças dermatológicas e problemas gastrointestinais, problemas cardiovasculares, doenças pulmonares e alguns tipos de câncer e efeitos sobre o sistema nervoso. No decorrer do trabalho, iremos explanar um pouco mais sobre os malefícios dos poluentes. Joyce, pode passar. Aqui no tópico 2, iremos falar precisamente sobre os efluentes atmosféricos, o que são eles e quais são os seus principais tipos. O que são efluentes atmosféricos? Bem, a definição que temos aqui é que efluentes atmosféricos ou emissões atmosféricas são resíduos propagados no meio ambiente na forma de líquido, sólido ou gasoso. Eles podem ser produzidos por diversos meios, são descartados na natureza, ocasionando consequências significativas para o meio ambiente. Aqui nós temos a imagem que nos mostra exatamente isso. Desde sempre, temos essas imagens, né, de fábricas, quando estudamos, e nós vemos essas emissões. Mas, com o decorrer do tempo, que a gente aprende quão graves e lessivas elas são ao meio ambiente. O presente trabalho tem o objetivo de intensificar o problema que elas causam e como são os meios que nós, como futuros engenheiros, podemos estar cada vez mais conscientes disso e buscando formas de prevenir e de melhorar o meio ambiente e a sociedade que estamos inseridos. Pode passar, Joyce, por favor. Aqui nos tipos de efluentes, nós temos dois. São os efluentes pontuais e os efluentes fugitivos. Bem, os efluentes pontuais são aqueles efetuados por uma fonte capaz de dirigir ou controlar o seu fluxo, como ventiladores, dutos e chaminés. Bem, são os casos de fábricas, são os casos de todos os locais que expelem fumaça ou gases para a atmosfera. Já os efluentes fugitivos correspondem ao lançamento de matéria na atmosfera de forma difusa e desprovida de dispositivos para gerir ou controlar seu fluxo, como é o caso de vazamentos de conexões e aberturas de recipientes. Bem, já que nos efluentes fugitivos nós temos um problema, são os problemas, né, os erros mecânicos ou humanos que resultam em fuga e perda de particulados, gases,
também em questão de sólidos ou, ou fluidos, né? Podemos dizer que seria vazamento de petróleo, mas como o trabalho é focado em efluentes atmosféricos, né? Temos voltados para dutos de gases. Enfim, são esses os principais tipos de efluentes que nós temos de efluentes atmosféricos. Perdão pelos erros e agora é com o Fernando. Bom dia novamente. Eu sou o Fernando e eu vou falar um pouco sobre poluentes, definição e classificação desses poluentes. Pode passar. Tá. Falando um pouco sobre a definição dos poluentes, os poluentes se definem como qualquer substância presente no ar que, pela sua concentração, pode torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando mal-estar públicos, danos aos materiais, à fauna e à flora. Ou seja, pela definição, a gente pode entender que poluentes, eles existem na nossa atmosfera, né? E para ele ser considerado um poluente, ele deve existir numa quantidade e que cause mal à saúde humana, que cause um mal-estar ou que cause danos à fauna e à flora. Ou seja, para que uma certa substância ela seja considerada um poluente, ela tem que estar presente na atmosfera em uma determinada quantidade, para a partir daí a gente considerar ela como um poluente. Pode passar. Tá. Então, a definição os poluentes, né? Eles se classificam em dois grupos diferentes, né? O primeiro grupo de poluentes são os poluentes primários. E aí, o que são esses poluentes primários? São os poluentes que eles são emitidos diretamente da fonte de emissão. Então, aí na imagem a gente pode ver alguns exemplos de poluentes primários. Então, fábricas, né? As chaminés de fábrica, elas são emissores de poluentes primários, certo? Os carros são dos principais poluentes primários, um dos emissores de poluentes primários. E os poluentes secundários são formados na atmosfera, né? Ou seja, eles são formados através da reação química entre os poluentes primários, que são emitidos por essas chaminés, que são emitidos por carros, e componentes naturais da atmosfera. Ou seja, quando esses poluentes emitidos pelas fontes primárias, eles entram em contato com alguns tipos de elementos presentes na nossa atmosfera, eles criam reações que se transformam em poluentes secundários. Ou seja, um exemplo que é mostrado aí na imagem é esse poluente secundário formando a chuva ácida. Os principais poluentes secundários que são formados através dessa reação é o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, né? E aí, esses dois ácidos, eles são os principais causadores de uma reação causada por conta desses poluentes secundários, que é, no caso, a chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é causada justamente pelo encontro de óxidos de nitrogênio, dióxidos de enxofre, que são liberados na atmosfera. E aí, esses dióxidos de enxofre, esses óxidos de nitrogênio, eles são causados pela queima de combustíveis fósseis, ou seja, óleo diesel, gasolina e esses outros tipos de combustíveis fósseis. E aí, quando eles entram em reação com a água, eles formam, caso com a água das nuvens, né? Eles formam o resultado com um ácido nítrico, né? Como está sendo mostrado na imagem aí, um ácido sulfúrico, e que depois eles vão se precipitar, né? Ou seja, eles vão se agrupar e vão transformar-se em chuva ácida, né? E aí essa chuva ácida a gente sabe que ela é prejudicial para as lavouras, porque ela altera a questão do solo, ela é prejudicial para ecossistemas aquáticos, né? Contribui para a destruição de florestas, danifica edifícios. É muito comum a gente ver, por exemplo, alguns edifícios começarem a sofrer degradação por conta dessa chuva ácida.
Então, além de degradar um patrimônio, esses edifícios eles podem chegar a cair por causa de uma degradação como essa. Então, é um risco à vida. Contamina a água potável, é muito perigoso isso, porque a quantidade de água potável no mundo é bem pouco. Então, por conta desse tipo de poluente secundário, da ação que é gerada por conta desses poluentes secundários, a gente pode ter, por exemplo, a contaminação de água, né? E também é prejudicial à saúde humana. Então, os poluentes secundários, a gente vê com menos frequência, mas eles têm um impacto muito grande sobre a natureza. Um fato interessante sobre a questão dos poluentes secundários relacionado à chuva ácida é que, por conta das correntes atmosféricas, a chuva ácida, muitas vezes, ela pode ser desencadeada bem distante dos locais onde a poluição foi emitida. Ou seja, é de se imaginar, por exemplo, que em São Paulo, por ser uma metrópole e por ter uma atmosfera altamente poluída, aqueles gases gerados em São Paulo, por exemplo, podem ser desencadeados chuvas ácidas em regiões bem distantes de São Paulo, justamente por causa dessas correntes atmosféricas que levam para longe esse tipo de poluente. Pode passar. Tá. E aí, já que a gente agora sabe a definição de poluente, sabe os tipos de poluente, né, que são primário e secundário, a gente vai classificar as substâncias poluentes, certo? Então, as substâncias poluentes, elas são divididas nessas classes que a gente pode ver, que são os compostos de enxofre, compostos de oxigênio, de nitrogênio, compostos orgânicos, monóxido de carbono, compostos halogenados, metais pesados, metal particulado e oxidantes fotoquímicos, certo? Então, dando uma breve passada sobre cada um desses compostos, a gente tem aqui, em primeiro lugar, os compostos de enxofre. Esses compostos de enxofre, eles, na maioria das vezes, na verdade, a maioria desses compostos que eu vou falar aqui, eles têm uma derivação da queima de combustível fóssil. Então, a gente vê que a preocupação com a diminuição do consumo de combustível fóssil, ela não é só por uma questão de ser uma fonte limitada, mas também porque ela é muito prejudicial ao meio ambiente. Então, a gente percebe aí os dióxidos de enxofre, né, que é esse SO2 aí. Ele é resultante da queima de combustíveis fósseis, diesel, óleo combustível industrial, gasolina, né? Ele é um dos principais formadores da chuva ácida, né? Como eu falei anteriormente. E quando ele entra em contato, né, com as partículas da atmosfera, eles podem gerar a formação de sulfatos, né? E esses sulfatos, eles diminuem a visibilidade, né? Então, um local que tem uma alta concentração desse dióxido de enxofre na atmosfera, você percebe uma baixa visibilidade naquele local. Outros aí, né, esse SO3 aí também, que é um bastante derivado de petróleo, de combustíveis fósseis, ele tem mais ou menos o mesmo efeito sobre a natureza que o dióxido de enxofre. Né? Tem os compostos de enxofre reduzido, né? Esses compostos de enxofre reduzido, eles são sulfetos de hidrogênio, o mercaptana, o de metilsulfeto, né? E eles são frequentemente, ele é mais visto frequentemente, né? Em refinarias de petróleo, fábricas de celulose e aí em plantas de tratamento de esgoto, né? E aí esses compostos eles também fazem com que a gente tenha esses problemas de chuva ácida, redução da visibilidade e outros problemas à saúde que eles também causam, dependendo da concentração que ele tiver presente na atmosfera. Os compostos de nitrogênio, né, ou os óxidos de nitrogênio, né, eles são formados durante o processo de combustão, né? Então, mais uma vez, os petróleos, os combustíveis fósseis estão envolvidos nesse processo, né? Então, em cidades grandes, onde o número de veículos é muito alto, né, esses veículos eles são são os maiores responsáveis pela emissão de óxidos de nitrogênio na atmosfera. E o fato interessante
é que principalmente o NO, né, que é o óxido de nitrogênio, sobre a luz solar, ele sofre uma transformação, virando um dióxido de nitrogênio, e ele tem um papel muito importante na formação de oxidantes fotoquímicos, né? No caso, um exemplo disso é o ozônio. E aí, dependendo dessa concentração de NO2, isso pode causar prejuízo à saúde. Então, é algo que deve se ter sempre atenção, é a questão da emissão, né, desses compostos de nitrogênio. Então, por isso que, por exemplo, cidades grandes como São Paulo, você tem o rodízio de carros, né? Ou seja, carros com determinado número da placa no final, eles não podem rodar naquele dia, justamente para diminuir o fluxo de carro, consequentemente diminuir a emissão de compostos como esse. Os compostos orgânicos, né? Existem uma nomenclatura que é chamada de compostos orgânicos voláteis, né? São gases e vapores que eles são resultantes da queima incompleta e evaporação de combustíveis. Então, novamente, os combustíveis fósseis envolvidos nessa situação. E também, não só de combustível, né? São de outros produtos orgânicos. E aí eles são emitidos por veículos, indústrias, até processos de estocagem, né? Transferência de combustível. Então, muitos desses compostos eles participam ativamente da formação do ozônio, né, que foi o que eu falei anteriormente. E aí, dentre esses compostos orgânicos voláteis, né, que estão presentes nas atmosferas urbanas, a gente vê alguns compostos aromáticos, monocíclicos. E aí, em particular, a gente vê benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos. Então, esses são os percursores, né, esses aromáticos são percursores do ozônio, e alguns desses podem causar alguns efeitos colaterais na saúde humana, né? Então, a gente sempre vê que esses compostos eles têm a ver com a degradação do meio ambiente, mas também tem a ver com a degradação da vida humana, né? Aí, o monóxido de carbono, né, é um gás incolor, ele resulta da queima incompleta de combustíveis, né? Ele tem origem orgânica, ou seja, de combustíveis fósseis, biomassa, né? A sua maior concentração é encontrada nas cidades grandes, justamente pelo número alto de veículos. E essas altas concentrações de CO são encontradas em áreas, né, de intensa circulação de veículos. Então, por isso que, por exemplo, em São Paulo, eu sempre estou citando o exemplo de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade populosa, tem muito carro, então você percebe que o clima lá, o ambiente, ele é bem cheio desse monóxido de carbono, né? Aí a gente tem os metais pesados, né? É muito comum, por exemplo, áreas de garimpo, você vê a contaminação dos rios, né? No caso, não se trata de um efluente atmosférico, mas eles também, esses metais pesados, eles são responsáveis por causar, gerar essas substâncias poluentes. Né? A gente vê chumbo, vê o níquel e outros materiais considerados metais pesados e que são poluentes. O metal particulado, né? O que a gente considera como material particulado? Material particulado é um conjunto de poluentes, né, constituído de poeiras, fumaças e todo tipo de material sólido e líquido que se mantém suspenso na atmosfera. Ou seja, por exemplo, um exemplo que a gente conhece muito, a gente que é aluno aqui do campus da UFPA, são os particulados emitidos pela mineração, né? Aqui na universidade a gente sabe que tem um grupo de estudo totalmente voltado para isso. Então, a gente vê como eles estudam para mitigar esses pontos de poluentes com material particulado. Então, são pequenas partículas que elas ficam suspensas no ar, e essas partículas, elas podem causar muito mal à saúde. E aí, alguns setores do governo, dos ambientalistas, eles criaram indicadores para medir a quantidade de particulado no ar, né? E estipularam um valor base para que seja
garantindo uma segurança, né, das pessoas. Então, tipo, tem que ter uma certa quantidade de particulado no ar. Acima disso, é nocivo à saúde, né? Então, material particulado ele pode ser medido em partículas totais em suspensão, chamado de PTS, né? Então, de maneira simplificada, são aquelas partículas cujo diâmetro aerodinâmico é menor ou igual a 50 micrômetros, né? Uma parte dessas partículas ela é inalável, então, por isso a gente deve ter um controle, porque se é algo inalável, isso pode causar problemas à saúde, né? E aí pode afetar desfavoravelmente a qualidade de vida. E aí, as partículas inaláveis, elas são medidas de acordo com o tamanho dela, né? Então, a gente tem partículas inaláveis MP10, né? Que são partículas com um diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 micrômetros, né? E existem partículas inaláveis finas, que é também conhecido como MP2,5, que é o diâmetro dela, o diâmetro aerodinâmico, ele é menor que 2,5 micrômetros. Então, algo importante a ressaltar sobre essas partículas é que quanto menor o seu diâmetro, mais prejudicial é à saúde. Por exemplo, o caso dessa partícula fina, a partícula inalável fina, a MP2,5, ela pode penetrar profundamente o sistema respiratório, podendo atingir até os alvéolos pulmonar. Então, a gente sabe que deve-se haver um controle desse material particulado para que ele não seja prejudicial à saúde. E aí, por último, a gente tem os oxidantes fotoquímicos, né? Que aí a gente pode ver aqui no final, né? Esses oxidantes fotoquímicos, ele se dá por uma mistura de poluentes secundários, e aí eles formam reações entre óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis. E aí, na presença de luz solar, eles criam uma reação, que a principal reação dele é o ozônio, e aí eles até utilizam essa quantidade de ozônio como um indicador da presença de fotoquímicos, de oxidantes fotoquímicos na atmosfera, né? E aí eles formam uma névoa fotoquímica, ou como é chamado, smog fotoquímico, e aí ele possui esse nome por causa da diminuição da visibilidade. Ou seja, o principal fator que esses oxidantes fotoquímicos geram é a diminuição na visibilidade. Então, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ser bem claro. E agora eu passo para o próximo. Bom dia, eu sou a Joyce e eu vou dar continuidade falando sobre as fontes de emissão e como elas são classificadas. Bom, as fontes de emissão, elas são classificadas em 4 tipos, que são as fontes fixas, as evaporativas, as fugitivas e as abertas. Aqui a gente tem alguns exemplos de cada fonte dessa. As fixas, elas podem ser observadas em caldeiras, fornos, incineradores, secadores, entre outros. As evaporativas, geralmente, elas acontecem em tanques de combustíveis, em postos de gasolina. As fugitivas, elas ocorrem mais em indústria de petróleo e gás, que é uma das maiores geradoras de emissões fugitivas. E as abertas, elas ocorrem mais em locais onde há separação de água e óleo, rede de drenagem, torre de refrigeração e outros. Primeiramente, vou começar falando sobre as fontes fixas. As fontes fixas, segundo o Ministério do Meio Ambiente, geralmente são aquelas fontes que tem um local fixo, né, que tem um local apropriado para determinada atividade. Ou seja, são aquelas atividades que elas já têm um espaço apropriado, determinado e limitado, e elas não vão se deslocar dali. Por exemplo, as atividades de mineração, elas já ocupam um espaço e ali podem ser liberadas diversas substâncias para a atmosfera. Um exemplo também é a Vale. Ela mexe com a atividade de mineração, né, também, e ela ocupa um espaço geralmente muito grande, uma área muito grande, né, às vezes prejudicando a natureza e também a saúde humana, porque, querendo ou não, ela libera muitas substâncias. Outro exemplo também é as usinas termoelétricas, que também ocupam espaços
muito grandes e liberam muitas substâncias devido a utilizarem gás, gás natural, carvão, para queimar, né? E isso libera muitas substâncias tóxicas para a natureza e para a nossa saúde também. Outros exemplos, como já foi falado antes, são as caldeiras, os fornos, incineradores, secadores e entre outros. Bom, as fontes evaporativas. As fontes evaporativas são aquelas provenientes de emissões de volatilização de combustíveis, que foi o que o Fernando já falou anteriormente, que são os COVs, que são substâncias que têm uma pressão de vapor muito alta. Então, isso faz com que elas tenham uma facilidade de vaporizar para a atmosfera. São geralmente substâncias muito perigosas, tóxicas para a nossa saúde, para a natureza, e se for em um local fechado, é pior ainda, principalmente se a pessoa tiver em contato com isso por um longo período de tempo. Elas ocorrem geralmente em armazenamento em tanques, principalmente postos de gasolina, em fontes industriais também, durante os seus processos, e dependendo do tipo de indústria, né, podem emitir esses compostos orgânicos voláteis. Aqui do lado direito a gente tem algumas imagens dos exemplos que foram citados, postos de gasolina, em indústrias, em armazenamento de tanques também. As fontes fugitivas, elas são lançamentos difusos na atmosfera, de acordo com o CONAMA, de qualquer matéria que seja sólida, líquida ou gasosa. Geralmente, elas ocorrem porque não tem um dispositivo apropriado para poder controlar o fluxo daquela substância. Então, as fontes fugitivas podem ser vazamentos em bombas, em compressores. E quando fala assim que é lançamento difuso na atmosfera, é porque ela é mais difícil de ser controlada, é mais difícil de você verificar de onde saiu aquela emissão, né? Qual será o destino. Por isso é esse termo difuso. A gente tem aqui do lado direito um exemplo em uma indústria onde tem várias tubulações e que está sujeito a ocorrer essas fontes fugitivas, né? Pode ocorrer algum vazamento de algum tipo de material que esteja sendo transportado, e aí, muitas vezes, por falta de algum dispositivo para poder controlar o fluxo desse material. E, por último, as fontes abertas, que são fontes, como o próprio nome diz, né, originadas em locais que são abertos, né, que estão em contato direto com a atmosfera. Esses tipos de emissão, geralmente, compõem-se de bacias de decantação, de lagoas de estabilização, de reatores abertos, bacias de tratamento biológico de efluentes líquidos, separadores de água e óleo, redes de drenagem, tanques, ilhas de carregamento e torres de refrigeração, que durante esses processos pode haver a liberação de algumas substâncias, por exemplo, no tratamento de esgoto a céu aberto ou de água, pode haver, durante o tratamento, como essas substâncias já vão estar contaminadas, né, a intenção é tratar elas, esse tratamento pode liberar essas substâncias para a atmosfera. Aqui ao lado direito a gente tem os exemplos, né, a gente tem tanques, a gente tem lagoas de estabilização, a gente tem também a decantação, exemplificando como acontece. Bom dia, eu sou a Thaíris e eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz para estimar as emissões, os métodos, modelos e também as formas de regulamentação que a gente tem. Pode passar. Para que a gente realize as emissões, existem alguns métodos específicos e esses métodos eles variam de acordo com o tipo de fonte, como a Joyce já explicou. Eu vou falar que existem vários métodos e eu separei alguns para explicar para vocês hoje. A gente tem o Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões, que é o SENS, e nele existem
dois elementos importantes. Um deles é a unidade de análise, que é o analisador, e o sistema de amostragem. O sistema de amostragem, ele é um conjunto de dispositivos que faz a coleta da amostra do processo e manda essa coleta, essa análise, essa amostra para o analisador. Lá, uma série de equipamentos automáticos, elas selecionam e quantificam o composto de interesse da amostra que a gente coletou. Em função da forma como essa amostra ela vai ser coletada e analisada, a gente pode classificar o SENS em extrativo, quando a gente tem a amostra ela sendo analisada diretamente da fonte, e o SENS in situ, quando os nossos dispositivos eles são projetados para analisar o gás sem extrair a amostra da fonte. Os SENS eles são utilizados em caldeiras, dois exemplos aqui que eu coloquei para vocês são em caldeiras, e também para desenvolver curvas de emissão. Outra forma, outro método que a gente utiliza, pode passar. Outro método utilizado é a amostragem em chaminé. A amostragem em chaminé é um procedimento experimental em que as características dos fluxos gasosos elas são avaliadas em fontes fixas. A Joyce falou para a gente sobre algumas formas de fontes, né? Alguns tipos de fontes. E a amostragem em chaminé, os dados são coletados a partir de fontes fixas. E tem o objetivo de quantificar e de qualificar a poluição do ar a partir dessas fontes. Aqui eu coloquei um fluxograma para a gente sobre o processo de amostragem. Então, o que acontece? Equipamentos, eles coletam o poluente para diminuir a vazão do fluxo gasoso e, através de sondas inseridas na chaminé, a gente pode retirar essas amostras. Então, os poluentes, eles são coletados em filtros, soluções, e entre outras formas, e, por fim, essas amostras elas são analisadas em laboratório. Outra forma de emissão, pode passar o slide. Outra forma de emissão que eu coloquei aqui é o balanço de massa. Nesse procedimento, é considerado poluente nas entradas, saídas, geração e destruição da substância de interesse que a gente tem. E de forma que a diferença no balanço das entradas e saídas, ela vai ser considerada como uma quantidade emitida de poluente para o meio ambiente. E a gente pode utilizar esse método tanto para o meio ambiente, quanto para uma atividade, um processo ou uma parte de um equipamento. Eu também coloquei aqui um fluxograma para explicar melhor o que acontece. Então, eu tenho que inserir dados de entrada, como, por exemplo, dados de caracterização da fonte, dados meteorológicos, inserir esses dados no modelo de emissão, que são equações matemáticas, outros parâmetros, e, por fim, eu vou ter os meus dados de saída, que é exatamente a minha taxa de emissão de poluente. Então, através dos meus dados de entrada, dos meus dados de saída, eu consigo obter a minha taxa de emissão de poluente, que é exatamente o que eu quero. É importante ressaltar, nesse método, que esse procedimento ele é bastante útil quando eu tenho os fluxos de entrada e de saída, e eles podem ser claramente caracterizados, o que geralmente ocorre em processos mais simples, já que eu vou fazer essa diferença entre dados de entrada e dados de saída. Outro método importante que eu coloquei para a gente aqui, pode passar. Não, certo. E quais são os órgãos que regulamentam essas emissões? No governo federal, a gente tem o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA, e, por meio de resoluções, ele estabelece limites para as emissões de poluentes. No CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, eles coordenam as discussões sobre novos limites de emissão. No governo estadual, a gente tem a SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E uma lei muito importante que eu coloquei para a gente aqui, que é importante a gente ressaltar, é a Lei Estadual número 5.887, que foi criada lá no ano de 1995, e que ela dispõe sobre a política estadual do meio ambiente.
essa política, essa lei, ela vai tratar sobre uma série de medidas e diretrizes a fim de preservar, de conservar o meio ambiente, além de uma série de outros pontos sobre sustentabilidade, sobre economia, essas coisas. E foi isso. Bem, bom dia. Meu nome é Thaís e agora eu vou tratar um pouco sobre a avaliação da qualidade do ar. Nesse módulo, eu vou mostrar para vocês a criação da avaliação da qualidade do ar e o seu papel, e vou tratar também sobre os programas de controle e monitoramento da poluição atmosférica. Eu vou falar também os pontos determinantes e por que se faz necessária a criação desses programas, e no fim eu vou citar algumas ações para a redução das emissões atmosféricas. Então, por que foi criada a avaliação da qualidade do ar, né? Ela foi criada justamente com o intuito de desenvolver estratégias mais sofisticadas para a gestão de qualidade do ar. Isso porque muitos especialistas tinham o objetivo de obter um diagnóstico muito mais sofisticado sobre os níveis de poluição atmosférica. E esse foi um dos pontos mais enfatizados na Agenda 21, que foi elaborada durante a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, que foi realizada no Rio de Janeiro em 1992. Pode passar. Então, como formular essas estratégias mais apropriadas, né? Nesse esquema, a gente mostra os 3 principais processos que a gestão de qualidade do ar tem como um todo, ela oferece, né? E aí a gente acaba falando desse papel da qualidade, da avaliação da qualidade do ar. E assim a gente vai conseguir a resposta de como a gente formular essas estratégias mais apropriadas. Bem, no primeiro ponto, a gente tem que identificar o problema. Isso através do monitoramento da qualidade do ar. Isso pode ser feito por meio de inventários, fontes, avaliação de impacto. E depois a gente entra na etapa de formulação de políticas, onde a gente tem a modelagem da qualidade do ar. Isso através da avaliação do cenário e da análise de custo-benefício. E por fim, a gente entra na etapa de controle. Isso por meio de inventários de emissões, ou seja, a partir dos dados que a gente teve, a partir da identificação do problema e da formulação de políticas, a gente acaba implementando os limites sobre as emissões, criando um padrão de qualidade do ar, né? Legislações, isso por meio do uso do solo, ou seja, se é um cenário industrial, se é um cenário urbano, por exemplo. Pode passar. Então, falando um pouco sobre os programas de controle e monitoramento da poluição atmosférica. Por que ela se faz necessária? Ela foi criada justamente para minimizar os possíveis impactos à qualidade do ar, que podem ser gerados tratando de engenharia mecânica, né, sobre os processos e operações industriais. E falando sobre os fatores determinantes. Primeiro, a gente tem os agentes emissores, que já foi tratado anteriormente pela Joyce, que exemplificou um pouco, falando sobre a variabilidade espacial dos poluentes. Seria mais ou menos a abrangência dos poluentes, né? E os recursos disponíveis e necessários para essa implementação, que vão desde recursos humanos, financeiros e de tempo, né? Pode passar. Aí agora a gente entra na parte de ações que podem ser tomadas para a redução das emissões atmosféricas. Nós temos aqui algumas sugestões, né? Então, a gente tem a substituição da matéria-prima, otimização do processo produtivo, melhorias no processo de manutenção, coleta e tratamento e destruição dos poluentes emitidos. Pode passar. Aqui a gente tem um fluxograma que mostra basicamente como funciona, né, para a gente ter um posicionamento quanto às emissões. A gente pode trabalhar o seguinte: nós temos emissões, né, no nosso processo produtivo ou nas operações, e a gente tem uma pergunta principal. Como é possível reduzir as emissões? Se a resposta for não, a gente tem que trabalhar com o processo de tratamento, recuperação e destruição. E isso depende muito do material que a gente está utilizando. Se é um particulado, ou seja, se é um sólido, a gente tem que trabalhar com a etapa de filtração, que pode ser feito por meio de ciclones, hidrociclones, e depois partir para a etapa de recuperação. Se eu tenho um material inorgânico ou orgânico,
eu tenho que passar por um processo de lavar os gases, né? Ou seja, passar por um lavador de gases, colunas de absorção, carvão ativado, absorção, sistema de oxidação térmica e, por fim, a recuperação. Se eu trabalho com gás, eu tenho que recuperar ou tratar esse gás e, depois de recuperado ou tratado, partir para a parte de emissão atmosférica. E voltando novamente para a pergunta, é possível reduzir as emissões atmosféricas? Se a minha resposta for sim, eu passo por equipamentos ou processos que vão me auxiliar no tratamento do meu efluente. Então, aqui a gente vale destacar que existem várias alternativas e a nossa atenção principal deve ser no efluente e na operação ou processo que a gente está trabalhando, de forma a adequar, né, a solução. E é isso. Aqui a gente tem, pode passar, as bibliografias e as URLs que foram consultadas, e é isso.